Então, né, no meu ameloblastoma sólido multicístico, a característica radiográfica é essa reabsorção radicular das raízes, como eu já falei, né? Nas características radiográficas, a gente vai ter lesões muito grandes, com grande deslocamento dentário, tá? Isso é uma característica que sempre é presente no ameloblastoma, esse deslocamento dentário exacerbado, tá? Já aquilo que eu falei era do sólido. Aí eu vou falar agora um pouco do unicístico para a gente ir para o tratamento. O unicístico, idade, o paciente já é acometido em idade mais jovem. Então, no sólido, é o paciente o quê? 40, 30, 50 anos de idade. No unicístico, a idade varia, já entre segunda e quarta década de vida, com média de 23 anos, tá? E também, o local mais acometido é a região posterior de mandíbula. Normalmente, é uma lesãozinha, que se a gente for observar aqui, opa, tem um aumento de volume do lado direito da face, tá? Quando a gente vai olhar, mucosa normal, né? Não tá, é uma mucosa de coloração normal, certo? E, como característica radiográfica, ele parece um cisto. Por isso que é ameloblastoma unicístico, né? Então, por exemplo, eu tenho esse molar aqui, ó, nessa posição, com uma lesão aqui, ó. Tá? Eu tenho uma lesão aqui nessa região, tá? Certo? Então, por exemplo, quando a gente vai, né, para o diagnóstico, primeiro de tudo, lembrando, avaliei característica clínica, característica radiográfica, vou fazer a minha biópsia, tá? Inicialmente, sempre, sem esquecer, punção aspirativa. Olha essa lesão desse paciente aqui, ó. Intraoral, aparentemente é normal, mas ele tem uma lesão aqui, ó, onde está o meu cursor do mouse, ó, na região anterior, tá? Então, sempre eu preciso fazer punção. Aí, o que é que a gente vai avaliar sempre no ameloblastoma para tratar esse? Como é que se eu vou fazer uma enucleação, se eu vou fazer uma marsupialização, se eu vou fazer uma técnica adicional, uma crioterapia, solução de Carnot e ostomia de parede, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, tipo de ameloblastoma. Se é ameloblastoma sólido, esqueça o quê? Enucleação cirúrgica, tá? Vou olhar a região anatômica acometida. Se for na mandíbula, o meu tratamento vai variar, dependendo de que. Se é na região anterior, não tem relação com o nervo alveolar inferior. Então, eu posso fazer um tratamento que mais agressivo, tá? Se é na região posterior, é da variante sólida, eu não posso fazer também enucleação. Então, para resumir, se é ameloblastoma sólido, eu faço o quê? Eu vou passar diretamente para... Desculpa, confundi atrás ali, tá? Se é um ameloblastoma sólido, é um tumor, uma massa tumoral, eu não posso fazer marsupialização. Eu vou fazer uma enucleação com ressecção cirúrgica e depois passar para uma técnica adicional, certo? Se é um ameloblastoma unicístico, certo? Eu vou fazer principalmente em lesões grandes, uma marsupialização, para quê? Para diminuir o tamanho da lesão. E depois eu vou fazer uma enucleação daquela lesão menor com uma técnica adicional, tá? Isso também varia em relação à preferência e habilidade do cirurgião, né? Em qual técnica ele vai fazer, tá? Então, meu tratamento mais radical, eu tenho um tratamento mais conservador, tá? O meu radical, pessoal, é normalmente que eu vou fazer ressecção cirúrgica. É o tipo que sólido ou multicístico, na qual o crescimento é rápido em relação a uma lesão unicística, que o sólido ele tem um crescimento bem mais rápido do que o unicístico, tá? Que o crescimento ele é mais lento. O radical em fácil acesso, o que é fácil acesso? É uma lesão na região anterior de mandíbula. Tá? O que é uma lesão de difícil acesso? Na região posterior de maxila, por exemplo. Tá? E o tratamento conservador, eu vou também aplicar isso aqui em jovem. Não tem esse acento aqui no O, tá, pessoal? Então, a consistência da lesão, que é chamada de ameloblastoma sólido, é isso aqui, ó. É massa tumoral, não tem nada de cavidade cística, tá? Então, o tipo de tratamento que a gente fala que é um tratamento mais conservador, que é essa enucleação e curetagem, causa, se eu fizer só enucleação com curetagem em ameloblastoma sólido,
causa altos índices de recidiva. Eu tiro, daqui a 4, 5 meses o paciente volta com a lesão maior do que o que era antes. Tá? Né? Então, muitas vezes, ó, se a gente for apresentar na região posterior do mandíbula, lado direito, eu estou fazendo a remoção da lesão. Opa, professor, mas ficou bem limpinho. Sendo que o ameloblastoma tem uma característica, pessoal. Ele tem uma alta invasividade, tanto pela medular como pela cortical. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na radiografia, eu acho que a lesão vai daqui até aqui. Quando, na realidade, a lesão ela se estende por mais, em torno, na mandíbula, de mais 1 centímetro para mesial. Eu estou falando de 1 centímetro, viu, pessoal? 1 centímetro para mesial e 1 centímetro para distal. Então, o que eu estou vendo no clínico não é o que acontece realmente. Então, tu tira a lesão, acha que está tudo limpinho, sendo que toda a região medular do osso está em volta por lesão. Né? Então, aqui, ó, tu tirou a lesão de conteúdo sólido, tirou 2 dentes, mas, num caso desse, o ideal é você fazer uma ressecção cirúrgica ou tratamentos adicionais, solução de Carnot e crioterapia, tá? Então, isso aqui é o tratamento mais radical, né? Que é o quê? Ressecção marginal, tá? Ou segmentar, quando eu tiro só um segmento, mas deixo a basilar, né? Ou procedimentos complementares. Tratamento radical é aquele no qual há perda de pelo menos 1 centímetro como margem de segurança, de acordo com Nakamura de 2005. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a lesão ia na radiografia panorâmica ou na tomografia, eu achava que a lesão tinha 5 centímetros, eu vou tirar 7. Eu vou tirar 1 centímetro para o lado direito e 1 centímetro para o lado esquerdo. Isso aqui é o tratamento mais indicado para o ameloblastoma sólido, tá? Principalmente lesões que envolvam a região anterior. Vou mostrar um caso bem grande de um molequinho que a gente fez, tá? Então, olha, meu Deus. Esse é o casinho que eu vou mostrar para vocês. Aí tu me pergunta, né? Rafael, numa lesão dessa, que é um ameloblastoma sólido, certo? Uma criança de 6, 7 anos de idade. Não, 6, 7 anos não. Deve ter uns 10 anos, né? 10, 11 anos. Tá? Qual é o tipo de tratamento que vocês fariam? Preste atenção na minha pergunta. É uma lesão sólida, um ameloblastoma sólido, em uma criança, eu vou abrir até o bate-papo aí, né? Pra gente discutir um pouco. Qual é o tratamento que vocês fariam, né, nessa criança? Que aí tem 2 viés. Um é uma lesão sólida, que eu tenho que tratar mais agressivamente, mas é uma criança. Pode falar, pessoal, se quiser. Se quiser só escrever, só escreve, mas eu preciso de uma opinião de vocês. Nada? Professor, eu acho que teria que ser pelo meio radical mesmo por conta das altas taxas de recidiva. Não tem como eu fazer um tratamento que não seja radical, se lá na frente pode correr o risco de ter uma recidiva de novo. É melhor fazer o tratamento radical agora e não ter nenhuma chance de ter recidiva do que fazer um tratamento só uma marsupialização, por exemplo, que no caso não está indicado, porque é um ameloblastoma sólido. Isso. E nem a enucleação, acho que teria que optar pelo radical mesmo. Antigamente, o que é que a gente pensava muito, né, aqui no Brasil? Até 2015, 2016, se fazia muito tratamento assim, ó, cureto que dá e vai mantendo a mandíbula da criança. Sendo que isso vai deformando e normalmente quando a lesão ela volta mais agressiva quando ela volta. Sempre, isso é um princípio das lesões mesmo. Elas vão tender sempre a se tornarem mais agressivas. Então, esse casinho aqui, deixa eu ver, eu acho 2017, 2018, não, 2018 eu acho, foi depois que eu voltei da Alemanha, que é um caso que tipo o quê? Você tem uma lesão grande, né? Esse caso foi operado lá no HU, tá? E aí é uma cirurgia grande. Meu Deus, professor, que coisa horrível. Mas olha, pessoal, o tamanho da lesão, tá? Eu tenho uma lesão, isso aqui é o acesso que a gente vai delimitar, ó, né? E aí, o professor precisava fazer isso aqui tudinho. Isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho uma lesão enorme, tá? Então eu tenho uma lesão que pega toda a mandíbula, certo? E a lesão, provavelmente, ela não está vindo só aqui até o premolar. Ela está tendo uma comunicação maior. Então, se eu for fazer taxa de ressecção, tem que ser aqui, ó. Professor, e o côndilo? Né? Vai ficar só o cotoquinho. Né?
Algumas vezes em alguns casos, a gente até remove o côndilo, né? Professor, o que é que eu vou colocar no local? Aí o que a gente faz hoje, pessoal, é o que a gente chama de enxerto microvascularizado. Ou seja, eu vou tirar enxerto de outro local para colocar aí. O padrão normal que a gente utiliza, né? Ó, isso é a lesão removida, ó. Então, viram que eu tirei ali até a parte canina, tá? E eu deixei, essa aqui é a lesão toda, e eu deixei aqui, é o último molar dele, e eu deixei só a parte do ramo para cima, tá? Então, você não tem nada da lesão, certo? Professor, isso aqui foi o quê? Foi a remoção de tecido mole que foi feita, tá? Então, tu remove toda essa região da lesão aqui, tá? E aí, vai para a perna do paciente e se remove enxerto de fíbula, vocês estudaram lá na anatomia humana, microvascularizado. O que é que eu estou dizendo em relação a isso, pessoal? Tem um ramo da artéria poplítea no joelho, que é a artéria fibular, né? Que a gente, quando está estudando anatomia, para que eu estou estudando isso? Né? Então, o que é que eu vou... Calma, eu vou mostrar, pessoal. Eu vou mostrar nada, tá? É engraçado como o dentista em si, diferentemente do cirurgião cabeça e pescoço, ele tem uma preocupação absurda por estética, né? E é uma coisa boa isso pra gente, eu acho. Acho que a gente se diferencia muito nesse aspecto. Na época eu fiquei 2 meses na Alemanha, quando eu fui para Hannover, rapaz, eu entrava nas enfermarias dos hospitais alemães, eu ficava assim, meu Deus do céu. Eles são muito agressivos. Mas é muito assim, você não tem ideia. Isso aqui para eles é fichinha. Então, porque eles são muito agressivos mesmo. A maioria dos casos eles fazem ressecção mesmo, valendo, mas todos os pacientes eles reconstroem o que eles destruíram. Então, as cirurgias lá demoravam 8, 9 horas. Por quê? Porque toda cirurgia que tinha algum tipo de ressecção, eles faziam reconstrução, ou de ilíaco, ou de fíbula, tá? Então, toda cirurgia demorava muito, tá? Vou voltar aqui para a nossa aula, né? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o meu enxerto, né? A minha fíbula, tá? Com o meu segmento arterial, e aqui ele está removendo um pouquinho da pele. Para que ele está removendo um pouquinho da pele, pessoal? Tá? Eu vou mostrar. Se a gente voltar, vocês vão observar que a lesão acometeu mucosa bucal também, tá? Mucosa lingual. Então, tu imagina que se eu botar um osso aqui, ó, daqui para cá, na hora que eu for suturar, vai ficar sem que tipo de tecido? Mole. Então, o cara vai colocar osso, mas não vai ter tecido cobrindo. E a tendência é que isso infecte, né? Causa infecção. Então, o que é feito? É feito a remoção da pele associada para jogar essa pele fazendo como se fosse um tapisamento, cobrindo o defeito, deixando esse segmento ósseo aqui, ó, coberto por músculo, coberto por pele, tá? Então, quando a gente olha o que ele está fazendo, ó, eu tirei, ó, na fíbula, automaticamente, eu já fraturo essa fíbula. Rafael, para que é que tu está fraturando? Porque a minha mandíbula não é reta, né, pessoal? Ela tem o contorno e ela sobe para o ramo, né? Então, tu vai ter fíbula e o contorno subindo para o ramo, né? Então, a gente tem ele nesse aspecto aqui. Isso aqui foi o quê? Foi a remoção da pele, que vai ficar para dentro da cavidade bucal. Professor, e pode ficar pele para dentro da cavidade bucal? Pode, pessoal. Porque ela vai sofrer, com o passar do tempo, processo de metaplasia, ou seja, ela vai alterar um pouco a estrutura da pele. Qual é a grande, às vezes, o maior inconveniente dos pacientes? É porque na pele nasce o quê? Cabelo. E na mucosa bucal não nasce, né? Então, o paciente, às vezes, ele pode sentir um pouquinho de presença de pelo, isso futuramente, na cavidade bucal, tá? Isso aqui, ó, a gente vai entender agora, ó. Fixei a placa, peguei a pele aqui, ó, certo? Joguei para dentro, suturei, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse ponto, vou riscar aqui, tá? Eu vou suturar com esse ponto aqui. Vou pegar esse ponto, vou suturar com esse ponto aqui. Vou pegar aqui e vou suturar com esse ponto aqui. Entendeu? Então, vou fazendo os pontinhos aos poucos. E aí, tu reposiciona depois o retalho e faz a sutura.
A gente faz alguns testes durante a cirurgia. Se vocês observarem aqui, tem uma... Não sei se vocês viram, se vocês não viram ainda, vocês estão na clínica 2, né? Aqui a gente tem uma barra de Erich. Para durante a cirurgia, esse paciente ele tem que estar de boca fechada para eu manter a oclusão desse paciente. Isso é um caso de um tratamento mais agressivo, né? Então, dúvidas? Nem quando eu dou essa aula, aparecem umas dúvidas sobre o caso. Respondido, Lara, da cicatriz? O que é que eu falo muito? Cicatriz só fica a marca, principalmente em criança. Vi de meu filho, né? Depois do acidente que ele teve. Só fica a marca, pessoal, se pegar sol. Se passar 6 meses totalmente com ausência de sol, você praticamente não fica a marca. Por que a gente vê uma cicatriz tão feia em alguns pacientes? Vocês vão ver isso lá no JF, quando vocês estiverem estagiando por lá. O paciente leva vários cortes no rosto. Quando ele chega lá no JF, parece que a gente fala, cara, passa o protetor para não ficar cicatriz. Aí quando ele volta, 2 semanas depois, tá vermelhão. E o cara sem boné, sem protetor solar. E aí realmente ficam as cicatrizes bem feias, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá dando para entender, pessoal? Tá rápido? Show. Tá? Então vamos lá. Então, o ameloblastoma unicístico, o que é que a gente vai ter no ameloblastoma unicístico, tá? Eu tenho uma variante histológica, vocês vão lembrar disso aqui da patologia, não sei se vão lembrar, né? Que ela tem uma variante luminal, intraluminal e a intramural. Isso aqui para o ameloblastoma unicístico. O ameloblastoma unicístico, essas variantes tipo luminal e intraluminal são variantes mais que o meu tratamento, dependendo da biópsia que eu fiz. Fiz a biópsia, mandei para o patologista. Aí ele vai mandar para mim. Diagnóstico de ameloblastoma unicístico, tipo luminal. Eu já sei que é um tipo mais conservador. Qual vai ser meu tratamento? Enuclear o cisto e fazer uma curetagem. Pegar uma cureta e sair curetando um pouquinho de tecido ósseo. Quando é do tipo intramural, eu já tenho que me atentar. É um tipo de variante histológica do ameloblastoma unicístico mais agressiva. Então, eu preciso fazer o quê? Além de enuclear e curetar, né? Eu preciso fazer uma técnica adicional, que é o quê? Criocirurgia, que é feito como, pessoal? Com nitrogênio líquido. Eu vou mostrar um videozinho de como é que é feito. Uma cauterização química com solução de carnói ou uma osteotomia periférica. Pego uma broca maxicute e eu vou desgastar em torno de meio centímetro de todas as paredes ósseas, tá? Então, por exemplo, nesse paciente aqui, ó, ele tinha um aumento de volume do lado direito, né? Então a mucosa está alterada. Vocês estão vendo que é um cisto que está quase rompendo já a mucosa, né? Faço inicialmente minha punção. Quando eu faço a punção, a lesão o que já seca, já murcha, né? Olha a minha lesão aqui, ó. Tem uma reabsorção em lâmina de faca, tá bom? Tá aqui a minha lesão, certo? E a reabsorção das raízes, ó. Então, quando a gente vai ver essa lesão, professor, mas deu ameloblastoma unicístico. Precisa ressecar? Se fosse um sólido, eu teria que tirar daqui, deixa eu riscar aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Se fosse um sólido. Eu não preciso. Como é unicístico, eu vou remover esse dente, eu vou remover esse dente, eu vou remover esse premolar aqui, vou remover esse e vou fazer uma marsupialização, tá? Então, né, inicialmente o que é que foi feito? Isso aqui é marsupialização ou descompressão? Marsupialização, porque eu fiz com sutura, certo? Então, é uma marsupialização, certo? Coloco uma gaze aqui, certo? Se vocês escutarem meu filho gritando aí, não liguem, que ele tá só correndo aqui no corredor, tá? Certo, pessoal? E essa gaze, como eu já falei, alguns autores gostam alguns autores cirurgiões gostam muito de ficar trocando essa gaze 2, 3 em 3 dias, certo? Eu realmente não gosto, eu prefiro dar uma seringa ao paciente, explicar para ele como é que ele faz a lavagem com Periogard e soro. E dar uma seringazinha, cara, coloca no buraquinho lá, afasta a bochecha e fique irrigando todo dia, entendeu? Do que colocar essa gaze. Porque quando você começa a remover essa gaze com 3, 4 dias, ela tá, não vou nem dizer, suja, tá? Certo?
Então, olha a diferença de formação de osso que eu tenho na marsupialização. Peraí que veio uma pergunta aqui. Foi, Daniel? Com a abordagem para a ressecção foi feita por dentro da boca. Cara, isso depende muito, tá? Quando tu faz enxerto de fíbula, grande maioria dos cirurgiões, e é indicado fazer o acesso extraoral. Por quê? Porque tu já tem um quadro de contaminação muito grande da mucosa bucal com o ambiente externo, entendeu? Então, quando a lesão ela é muito grande, os livros, porque hoje em dia todo mundo tenta fazer tudo por dentro da boca, né? Mas algumas lesões grandes que envolvem quase côndilo mandibular, não dá para tu fazer só por dentro da boca. Se tu fizer, é difícil tu delimitar aonde começa e aonde termina a lesão. Mas tem cirurgião que faz. Dá para fazer. Sendo que em casos muito grandes, numa criança, não vai dar para tu fazer. Entendeu? Por esse motivo, né? Pelo fato de tu tem limitação de espaço, muitas vezes depende do enxerto. Será que o enxerto foi microvascularizado? O que é um enxerto microvascularizado? Eu vou pegar aquela fíbula e vou colocar no local, certo? Sendo que eu preciso ligar com a artéria. Qual é a artéria que tu tem que ligar? Com a facial. Como é que eu vou ter o acesso da facial por dentro da boca? O cirurgião vascular que faz, nem faz. Quando é enxerto que não é microvascularizado, tranquilo, dá para fazer sem ser por dentro da boca. Mas se for enxerto microvascularizado, não é enxerto livre. O que é enxerto livre? Pegar um pedaço de osso e substituir. Entendeu? Então, se é enxerto livre, dá para fazer sem o acesso extraoral. Enxerto microvascularizado, só com acesso extraoral, tá? Então, vamos lá, né? Então, eu tenho aqui minha marsupialização. A gente viu aqui formação óssea, né? E um tumor que eu até brinco, essa lesão, nem a OMS sabe o que ela é. Se ela é cisto, se ela é tumor, né? Então, eu acabo mudando de um lado para o outro. Certo? Ela é um tumor, né? Que tem comportamento de cisto e de tumor, tá? Comportamento agressivo, um padrão de crescimento agressivo. Ela tem atividade da parede celular, cresce, pressão osmótica, mas o cisto em si, que é o ceratocisto, ele tem a propriedade de crescer sozinho. Entendeu? Então, a idade mais comum são 2 picos etários, de 25 a 34, 55 a 64 anos. Né? E a localização também, como a maioria das lesões que acometem essa região, o diâmetro, o ramo, terceiro, primeiro e segundo molar, e a maxila posterior, o terceiro molar, a região anterior do canino, tá? A região de maxila. Característica básica, na punção aspirativa do cerato, tem branco, né? Diferente de outras lesões. Né? A maioria das lesões a gente viu o quê? Ou vem sangue, ou vem líquido citrino, né? Já o cerato vem essa coloração aqui, ó. Aí na punção tu já imagina, opa, né? O que é que vai me levar a acreditar muito que é um ceratocisto, tá? São duas coisas. Primeiro, o cara às vezes tem uma lesão enorme e não tem nada de assimetria facial. Por quê? Porque é uma lesão que não causa expansão de cortical, diferente de quem? Do ameloblastoma, tá? Então, isso é uma diferença muito grande que a gente tem, né? Porque o ameloblastoma ele causa uma assimetria facial muito grande, diferentemente do cisdentígeno, que praticamente não causa assimetria facial e tem só invasividade pela medular, tá? E a punção aspirativa vai me dizer, muitas vezes, pela essa coloração aqui, eu vou conseguir saber, né, como é que essa lesão está se desenvolvendo. A punção aspirativa da mesma forma, fotozinha mais antiga. Né? Tratamento. Aí algumas coisas que a gente tem que saber do cerato para saber o tratamento. Primeiro, a cápsula do ceratocisto é muito, 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 muito fina. Diferente da cápsula de um cisto periapical, do ameloblastoma unicístico. Tá? Então, é uma cápsula muito fina. O que é que me leva a crer que essa cápsula fina não vai romper quando eu vou remover? Então, pessoal, normalmente, tratamento para ceratocisto, inicialmente se começa, né? O padrão. Mesmo em lesões, não, tipo, lesões de 1, 2 centímetros não, mas lesões de 3 para cima, 3 centímetros para cima,
O que é que se faz muito? Faz uma marsupialização inicial, a lesão vai diminuir de tamanho, ao mesmo tempo que a lesão diminui de tamanho, eu transformo essa cápsula fibrosa delgada em uma cápsula mais espessa. Por quê? Porque essa cápsula vai também sofrer metaplasia. Tá? Então, no cerato, o que é que vai acontecer? Faço a marsupialização. Depois da marsupialização, 6, 8 meses, eu vou fazer uma enucleação. Quando eu vou fazer enucleação, aquela cápsula que era delgada, que era muito, né, fina, vai ter já aumentado de tamanho, vai ter aumentado de espessura, tá? O potencial de crescimento é bem invasivo, ele é uma lesão bem invasiva. E o que é que me leva a crer muitas vezes nesse tratamento? Eu tenho que saber se é uma dificuldade de acesso. Isso é complicado, tá? E é uma lesão que, se eu fizer só o tratamento básico de enucleação e suturar, tem uma alta taxa de recorrência, ou seja, recidiva, certo? Né? Aí o que é que a gente tem de terapia complementar? Eu vou mandar um artigo para a Renata, que é um artigo sobre solução de Carnot, bem legal para vocês, tá? Explicando como é que produz, né? Como é que faz a manipulação, utilização de cloroforme, iodo, né? A manipulação bem bonitinha, tá? Então, eu vou ter na minha nucleação, só um minutinho, pessoal. Tá? Então, vamos lá. No cerato, eu tenho a enucleação, mas a minha terapia é complementar. Solução de Carnot é um método químico. Crioterapia, método térmico. O que é crioterapia? Eu vou jogar nitrogênio líquido na lesão. Ela vai congelar. Se eu botar a minha mão, meu braço, certo? Em nitrogênio líquido, a temperatura está tão baixa que algumas células do meu braço vão começar a morrer, certo? E o que é a osteotomia de parede? É pegar uma broca maxicute e desgastar a parede óssea. Tirei a lesão, opa, tá ali a parede óssea, onde eu acho que termina. Eu vou pegar uma broca maxicute e vou fazer um desgaste ósseo, tá? Qual é o objetivo de terapia complementar? Diminuir os índices de recidiva, tá? Certo? Então, professor, o cerato grande, como é que é o tratamento ideal? Faz a marsupialização, diminui o tamanho da lesão. Quando eu for fazer a enucleação, eu removo a lesão e faço uma terapia complementar. E isso é padrão ouro para cerato. Faz ressecção cirúrgica, cortar a mandíbula? Não. Ninguém faz isso em ceratocista odontogênico, tá, pessoal? Então, né, enucleação com terapia complementar, vou mostrar, ó, quase não tem assimetria, mas tem uma lesão lá do lado esquerdo, certo? Então, ó, eu tenho uma lesão aqui, ó, na mandíbula. Parece, né, que alguns iam sugerir, professor, mas isso é um cisto residual? Na biópsia deu ceratocisto, tá? Então, ó, faz a incisão em cima do rebordo. E aí eu começo a ver dessa lesão aqui, ó, cápsula, tá, da lesão. Tudo por dentro da boca, região posterior, né? Mas aí não fiz ressecção. Ah, minha lesão, uma cápsula, que é uma cápsula bem fina. E depois, o que é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Isso aqui é como estava o tecido ósseo antes de, né, de eu finalizar a minha osteotomia de parede. Lembra? Não fiz marsupialização porque a lesão é uma lesão relativamente pequena. Então, eu fiz o quê? Enucleação e vou fazer uma técnica adicional. Tá? Depois que eu uso a broca, olha como é que tá minhas corticais. Bem mais evidentes. Por quê? Porque eu peguei a broca e comecei a desgastar osso ao redor. Então, eu tenho que deixar o osso bem lisinho, bem branquinho. Tá? E depois, sutura. Tá? Né? Outro caso de marsupialização, esse é um caso um pouco mais antigo. Né? Deixa eu botar aqui. Ó, eu tenho, ó, essa lesão, ó, unicística do cerato, né? Com a presença, não tem reabsorção de raiz, mas eu tenho o quê? Ó? Uma lesão envolvendo esse molar e esse molar. Esse aqui é um caso do professor Alexandre Nogueira. Tá? E aí, o que é que a gente tem? Ó? A lesão foi feito. Foi feito inicialmente o quê? Enucleação? Não. Se eu fizer enucleação, eu vou ter lesão do alveolar inferior. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma marsupialização e tirar esse dente.
Tá? Lesão grande, ó. Vou mostrar aqui, ó, foto melhorzinho para vocês. Ah, pronto. Isso aqui, pessoal, é depois que o cara fica lavando, ó. O que é que vai acontecer? Uma metaplasia do local, com aquele buraquinho, né? O orifício da marsupialização, certo? E aí, olha o que acontece. Formação de osso da periferia para o centro. De forma o quê? Centrípeta. Ó, daqui para cá, ó. Meu molar tá vindo. Até o molar inclinou. Aí, o que eu vou fazer quando eu for fazer depois nesse paciente? Uma enucleação com técnica adicional. Tá? Então, marsupialização feita. Agora eu vou fazer o quê? A enucleação da lesão. Então, fiz a remoção da minha lesão e vou pegar uma broca. O professor Alexandre Nogueira é uma pessoa bem conservadora, né? Usou uma broca número 8. Mas o ideal é que você faça com uma maxi-cut, tá? Certo? Aqui, ó. O local daquele dente que foi removido. O local onde tinha a minha marsupialização, né? Da janela óssea. Tá? E depois a sutura. Peça, o dente removido. E depois de muito tempo, tudo formado osso. Tá? Então é esse, depois de 2 anos, né, de acompanhamento. Certo? Da lesão. Lembrando sempre, a Organização Mundial de Saúde diz que para ceratocista odontogênico você só está curado se passar de 10 anos de acompanhamento. Tá? Então é uma lesão que pode ter um risco de recidiva. Tá? Uma das lesões mais tranquilas que a gente tem é o nosso odontoma, né, que é um tumor amartomatoso, né, mais comum nos tumores odontogênicos. São amartomas dentais, não tem preferência por sexo, né? Acomete muito pacientes primeira e segunda década de vida. Aí tem as nossas variantes, que é composto, complexo, erupcionado ou periférico, tá? São as nossas variantes. Aí, isso aqui vocês devem lembrar da patologia. Professor, como é que eu vou saber que é composto ou complexo? Que tem um que é composto por dentículos. E o outro é uma massa complexa de esmalte, cemento, dentina. Então, o que é composto por dente. E o complexo é uma massa complexa, né? Então, o composto semelhante a dente, mais comum, em pacientes de 15 anos de idade, de média. Região mais o quê? Anterior da maxila. Associado muito ao canino superior. São uma característica básica do odontomo composto. Ele fica mais aonde? Na região anterior de maxila, atrapalhando a erupção de alguns dentes. O complexo é uma massa complexa de esmalte e dentina. A idade é mais tardia e mais em região posterior de mandíbula. O odontomo composto, né? Ele vai ter de aspecto clínico superfície normal, recobrimento de mucosa normal, assintomático e a presença ausência dentária. Por quê? Professor, você pode voltar rapidinho no complexo? Posso. Espera aí. Aqui, ó. O complexo é uma massazinha de esmalte e dentina, que é uma massa complexa, né? Que a gente brinca. Que a diferença básica é porque ele vai ter o quê? Tu não sabe o que é dente. E ele, basicamente, é uma lesão que raramente aparece em outro local que não seja região posterior de mandíbula, tá? E acomete o quê? Terceiro molar inferior, tá bom? Deixa eu puxar aqui pro lado, tá? Aqui, eu tenho uma superfície normal, com tumefação, como eu já falei, tem recobrimento normal, é assintomático, né? Pode provocar ausência dentária, e aí quando eu palpo, a consistência dele é uma consistência dura, tá? Aí quando eu olho radiograficamente, o que a gente vê? Olha aqui, ó. Não erupcionou esse dente, não erupcionou o canino, por quê? Porque tem um bendito odontoma composto aqui, ó. Tá todo mundo vendo isso aí? Então é bem característico, é uma lesão fácil de ser diagnosticada, é bem tranquilo mesmo, tá? Olha como é que é o aspecto. Vários dentículos, impedindo a erupção do dente. Vários dentículos, impedindo a erupção do dente. Vários dentículos, tá? Então, parte chata, né? Tem paciente às vezes chega no consultório, doutor, eu fui num dentista, já peguei paciente assim, e eu tô com 20 dentes inclusos. Eu falo, meu Deus do céu, né? Aí, quando você vai ver, o paciente tem o quê? Um odontoma. Aí, a parte chata, na hora que você vai, principalmente na região anterior de maxila, tu vai remover, aí o paciente, doutor, e aí tirou os 20? Rapaz, estamos quase. Mas às vezes, quando você remove vários já,
eles às vezes ficam incrustados dentro da medular. E às vezes, se não tiver cuidado, ele pode ficar lá no local, tá? Então, o complexo, a característica é bem diferente, ó. Radiopacidade, é uma massa de esmalte dentina, muito comum na região posterior de mandíbula, tá? E acomete, está muito relacionado ao terceiro molar inferior, óbvio, né? Tá? Tratamento, né? Conservador, remoção simples, viabilidade do dente não recidiva. Então, perguntar na prova, Rafael, qual é o tratamento do odontoma? Enucleação do odontoma. Tá? Não tem outro tipo de tratamento, tá? Para odontoma, certo? Então, ó, faço a incisãozinha minha relaxante, contornando todos os dentes. Vou expor o odontoma e aqui já vejo que tem um dente incluso aqui no local, ó. Né? Então, vejo meus odontomas e aqui meu dente que estava incluso. Vou começar a remover o odontoma. Ó, toma. Presença de um dente incluso aqui no local. O outro dente incluso, que se vocês lembrarem na radiografia, né? Não é essa aqui no caso, mas eu vou ter a presença de um dente incluso, era aquela lá atrás. Aqui, pronto. Tem um dente incluso, outro dente incluso, né? Remoção dos dois dentes. Professor, a gente pergunta, por que é que não fez tratamento ortodôntico, professor? Porque o paciente não quis, né? Então, isso é muito dependente da condição socioeconômica, tá, pessoal? Reposição do retalho e sutura. Tá? Então, em outro caso, em um odontoma complexo... Peraí, estou falando bate-papo aqui. Vai cair. Eu vou mandar de novo para vocês, tá? Falta pouca coisa, pessoal. Falta, acho que só Mixoma, eu acho. Tá? Vou mandar logo um link para vocês aqui, tá bom? Vou interromper aqui. Interromper.